Olá galera, mais uma partida aqui da Copa do Mundo de Xadrez 2015. Desta vez veremos Anish Giri da Holanda contra Peter Leko, o Giri jogando de brancas. Estamos na terceira rodada, na partida número 2. Na primeira partida, o Giri e o Leko empataram. Então vamos lá, D4 e o Leko joga a resposta mais comum, a D4, que é cavalo F6. Melhor casa do cavalo, impede as brancas de ocuparem o centro com os dois peões ideais. Também é uma abertura elástica, porque pode transpor logo para Índia do Rei ou ainda para um gambito da dama recusado. Então, cavalo F6, lance a resposta mais jogada para D4. O Guiri aqui vai jogar C4, que também é a resposta mais comum das brancas, que já prepara cavalo em C3 para poder avançar peão em E4, o que já torna muito difícil para as pretas impedirem essa formação central de três peões fortíssimos. Por exemplo, se aqui as brancas jogassem antes o cavalo, aqui as pretas têm D5, e aí já não é mais tão fácil ocupar o centro, e agora as pretas estão já muito bem na abertura. Por essa razão, é importante jogar antes C4 e depois sair com o cavalo. As pretas respondem com E6, também bem flexível. Aqui as pretas ainda não definem o que vão jogar, podem jogar a ninja índia após o cavalo, pode jogar defesa índia do rei, pode jogar defesa índia da dama, então pode jogar o gambito da dama recusado. Nós temos ainda um leque de opções bem aberto para as pretas, né? Além de, claro, ser um peão de suporte para o peão de D5. As brancas jogam G3, já pretendendo pressionar o centro com o bispo aqui fianquetado. D5, bispo G2. E as pretas jogam bispo E7. Aqui as brancas não se preocupam com peão de D toma C, porque recaptura facilmente com dama cheque aqui e ganha o peão. Com esse bispo aqui, as brancas continuam seu desenvolvimento das peças na ala do rei, procurando rocar. As pretas jogam cavalo F3, e aqui nós estamos já na catalã, né? Que é uma abertura que procura explorar a força desse bispo aqui em G2. Ele vai exercer pressão sobre o peão de D5, e se as pretas trocarem, ele vai exercer pressão na ala da dama. Então vai ser um jogo que girará na força desse bispo. As pretas rocam, ainda não se decidiram se vão tomar o peão de C4 ou não. Se tomarem C4, é certo que as brancas vão ter que tomar um tempo da sua jogada para recapturar o peão. Por outro lado, se tomar aqui, o bispo vai ficar forte sobre B7 e as pretas terão dificuldade para botar seu bispo de C8 para jogar. As brancas também rocam. E aqui seguimos com a sequência de lances mais teórica da catalã, que é D toma C4, dama C2, A6, A4. Aqui também é muito comum a dama já capturar o peão de C4. A4, bispo D7, dando jogo, encontrando um jeito de dar jogo para o seu bispo que não em B7, né? Dama toma C4, bispo C6, já tentando também interferir na pressão desse bispo aqui. Bispo G5, bispo D5, dama C2, bispo E4, dama D1, C5, tudo bem teórico até aqui. D toma C5, bispo toma C5. Aqui já é um pouco menos, o comum aqui é
troca de damas, ou ainda cavalo em C3 atacando o bispo. O Guiri vai jogar cavalo de B em D2, bloqueando essa alternativa de troca de damas. Bispo recua para C6, ameaçado pelo cavalo. E aqui, novamente, o Guiri joga algo um pouco diferente, como aqui seria cavalo B3, continuando a pressionar o bispo, ou ainda dama em C2, visto que o bispo aqui está desprotegido. O Guiri joga, contudo, cavalo em E5, que também já jogada que já foi vista, pressionando o bispo e ao mesmo tempo uh, colocando os bispos de casas brancas cara a cara. Bispo toma bispo, rei toma bispo, então agora as brancas já não têm a força do seu bispo. Aqui as pretas costumam jogar cavalo de B em D7. É a jogada que apareceu esse ano, mas também já vimos cavalo em C6 nessa posição. Bispo E7 também foi visto e bispo em D4 é menos comum e é um lance que foi jogado no ano passado. O Leco vai jogar bispo em E7 e o Guiri joga torre C1. E as pretas aqui tem cavalo e peão como melhores jogadas. O Guiri joga cavalo de B em D7, cavalo toma cavalo e dama toma cavalo em D7. Cavalo F3, dama toma dama, embora aqui também se pudesse jogar torre em D8, né? Procurando já dominar a coluna de D, mas o Leco preferiu tomar a dama agora, então torre recupera a dama e torre de F em C8 por parte do Leco, desafiando a torre de C. Cavalo E5. Aqui eu gosto também do lance bispo toma cavalo e ainda essa opção aqui de B3 já dando suporte para o peão de A4 também é bem interessante. Então, cavalo E5 e agora H6. Bispo volta para D2, embora também pudesse ocupar E3 aqui sem problemas, já sem obstruir o caminho da torre, né? Torre D8, cavalo D3. Novamente esse lance aqui, não sei se é tão bom, eu gosto desse lance aqui de peão, já também protegendo um pouco mais o rei e além disso protegendo a casa E4, né, do avanço do cavalo e de qualquer manobra de torre, por exemplo. Então esse lance aqui me agrada também. As pretas jogam torre de D em C8. Cavalo aqui também acho que era bom. F4 das brancas. Rei F8. Aqui novamente cavalo parece ser bem interessante. Aqui pressionava o bispo antes e agora aqui também já ocupa uma posição que dificilmente vai perder aqui no centro. Então, lance interessante. Já rei em F8 é um lance um pouco difícil de entender agora, mas eu imagino que esse bispo aqui ele não estava defendido por nenhuma peça, então ele podia ser
atacado facilmente por, por uma das torres, por exemplo. Então agora ele está defendido. As brancas jogam rei em F3. Aqui teriam algo como bispo, eu acho também bem interessante. Mas com certeza é um lance inferior a rei aqui. Esse bispo aqui é meio sem propósito. Agora vendo bem, eu alguma coisa na minha cabeça me fez achar que a torre estava aqui. Enfim, não é um lance que vai comprometer a posição, mas enfim, é muito melhor o rei aqui impedindo que o cavalo ocupe E4 e ameace o bispo. De qualquer forma, aqui agora as pretas poderiam jogar agora D8, né? Então esse bispo aqui em A5 teria uma função de prevenir as pretas de ocuparem D8, que é uma jogada possível agora, só não foi escolhida pelo Leco, que jogou cavalo em D7. O Guiri aqui joga bispo em E3, uma jogada que foi uma escolha. Ele podia primeiro, por exemplo, jogar E4, agora não vai poder mais, né? E4 é um lance bem interessante também. Mas bispo E3 foi a escolhida e as pretas jogam rei em E8. Aqui, bispo D6 também era uma jogada muito, muito promissora, porque coloca mais uma defesa aqui para o peão para casa E5, né? Se tivesse o bispo aqui, o cavalo aqui teria mais dificuldades de ocupar essa casa. Então, as pretas preferem jogar rei em E8. E agora as brancas têm aqui, aqui, aqui vários lances muito bons para serem jogados. As brancas estão melhores na partida nesse momento, com muito mais opções de jogadas, mas ainda não é uma vantagem decisiva. As brancas jogam bispo em D4. As brancas precisam defender agora esse peão com, por exemplo, F6, mas preferem jogar bispo em F6. Uma outra forma de defender. Bispo toma bispo, cavalo toma bispo. Aqui também poderia ser peão toma bispo, iria dobrar os peões, mas ainda estaria ok a posição. Cavalo toma bispo, cavalo E5, rei E7 defendendo, E4 e agora torre toma torre, torre toma C1 e cavalo em E8. Cavalo D3, A5, esse A5 aqui, um lance que devolve, que dá vantagem para as brancas. O lance aqui mais indicado seria alguma coisa na ala do aqui na ala do rei, algo como G5. E agora as brancas têm torre em C5, já ameaçando o peão que foi avançado e dominando a fileira número 5. Podendo ocupar aqui, principalmente, por isso as pretas já jogam F6. E aqui as brancas podem jogar tanto aqui como aqui, que estarão bem. Só que o Guiri prefere jogar outro, outro lance. Deixa eu só voltar uma coisa aqui. Após, após torre C5, me desculpem, o, o Guiri, o Leco não jogou F6, como eu havia dito, ele jogou rei D6. Sim. Ah, me desculpem, eu vi outro lance aqui. O Leco jogou rei D6. Por quê? Por que que ele jogou rei? Claro, porque tem esse cavalo aqui, uma grande ameaça, ameaçando F6, é muito forte aqui, então rei D6 justificado, mas
F6 aqui, o lance que eu jogaria, né? Também é um lance ok. Torre C3 por parte do Guiri. E as pretas jogam torre em A6. Esse lance aqui, torre em A6, já, já não sei se é bom, porque já começa com esse rei aqui, né? Que claro, evita o cavalo, mas para mim F6 é um lance bem óbvio aqui, é um lance que parece ser o lance mais correto da posição. Esse rei aqui fica bem exposto aqui no centro, então essa torre recua e essa torre avançando já deixam o rei numa posição horrível, porque nós temos aqui agora peão E5 cheque. Então aqui não é o tanto o problema dessa torre, né? Mas a falta de F6, que não só apenas evita o cavalo, como evitaria esse cheque aqui. Então essa torre aqui só colabora para os problemas que as pretas estão criando para si mesmas ao não defender a casa E5. Então torre A6, E5 cheque e rei E7. A torre agora aqui pode avançar para cá ou o cavalo pode vir para cá e é o que acontece. Cavalo em C5, torre B6, torre D3 aqui. As brancas não estão preocupadas se a torre vai tomar B2. A torre de fato toma em B2 e torre D7 cheque. Rei F8, cavalo captura B7, torre B3 cheque, rei G4, torre B4. E esse lance aqui eu acho que é o pior lance aqui da partida, porque permite cavalo D8. O que devia ter sido jogado aqui pelas pretas teria que ter sido G6 aqui, porque agora nós vamos ter cavalo em D8, rei precisa vir para G8. A ameaça aqui é justamente torre captura F7, mas aqui já está tudo caindo e as pretas já estão com a posição condenada. Torre vai vir então aqui após cavalo D8, rei G8 e torre em E7. Nós temos F5 cheque, um último recurso das pretas, rei H5, rei H7. Pior aqui, o melhor talvez fosse rei F8, pressionando a torre, mas não importa. Aqui tá tudo perdido mesmo. Rei vem para H7, torre captura cavalo, torre vem para B2, H3, torre H2, rei H4 e aqui as pretas desistem. O Guiri vence a partida. Se fosse continuar a partida, teríamos G6, torre cheque, rei de repente aqui ou aqui, acho que é aqui. Ahn, cavalo captura peão. Torre vai tentar ganhar mais um peão aqui. A torre já se posiciona de novo. Torre captura peão. Torre ganha peão. Torre. Torre cheque. Rei G8. Rei avança. A torre vem para B8. Cheque.
Rei F7, rei captura peão. Mas obviamente eles não iriam deixar chegar nessa posição humilhante, né? Mas só para vocês verem como é que já estava condenada a posição e que não havia mais o que fazer. Esse peão aqui ainda pode tentar coroar uma vez, mas é muito fácil para as brancas impedirem. E é isso aqui. O jogo está terminado. As brancas do Guiri com uma vitória excelente contra o Leco e avançando então para a próxima rodada. O Carlsen tinha dito que feito uma previsão de que essa partida terminaria com 7 empates, ironicamente, claro, e teve que morder a língua. O Guiri ganhou uma bela partida, obteve vantagem na maioria do tempo, mas teve aquele lance decisivo que eu mostrei para vocês, que foi o lance de torre na coluna de B aqui. Então, espero que vocês tenham gostado dessa catalã do Guiri aqui. Continuem vendo o canal para receberem as notificações dos próximos vídeos da Copa do Mundo de Xadrez. Nós vamos cobrir as par- toda a Copa do Mundo de Xadrez. Não vai dar para cobrir todas as partidas, obviamente. Então se inscrevam no canal para receberem essas notificações. Até a próxima.